Oi pessoal, tudo bem? Professor Jefferson de volta. Dessa vez a gente vai falar sobre a evolução dos animais. Nas aulas anteriores a gente tinha ouvido falar sobre a evolução dos vegetais. A evolução dos animais, ela segue exatamente tudo aquilo que a gente viu no começo até o final do ano. Tá? Então, todas as características que a gente viu de digestão, de cefalização, sistema nervoso, tudo isso daí vai ser estudado aqui na evolução dos animais. Claro que não vai ser estudado aprofundado como a gente aprofundou lá naqueles outros conteúdos, né? Para você ver o conteúdo mais aprofundado, você vai lá no vídeo que tem falando sobre o sistema digestório ou sistema nervoso, e aí você vai encontrar mais informações. Aqui a gente vai falar sobre só as características que surgiram para considerar este organismo aí um organismo diferenciado dos demais. Beleza? Então vamos lá para a aula. Ok, então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas características que surgiram ao longo dos anos para que a gente pudesse chegar até hoje, né? A gente ter características que a gente tem hoje. Então, vamos lá, iniciando. Então, os organismos, eles surgiram dentro do ambiente aquático, assim como os vegetais, né? Surgiram dentro lá daquelas células que elas possuíam a capacidade de realizar a fotossíntese, e aí elas foram citando, criando organismos que eram pluricelulados, e aí foi formando os vegetais. Nos animais aconteceu a mesma coisa. A diferença básica aqui é que os animais eles não conseguem, né, realizar a fotossíntese. Então, eles precisam de outros organismos para adquirir sua energia. Mas, basicamente, foi a mesma coisa que aconteceu com os vegetais. Um aglomerado de células, né, que são chamadas de organismos coloniais, eles foram sofrendo modificações. E aí foram surgindo linhagens de organismos que deram origem aos grupos que a gente conhece hoje em dia, né? Como poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados, né? Que estão divididos aí em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Enfim, as características que foram surgindo a gente já estudou, como eu já havia comentado antes. Mas observe que agora a gente vai entender como que essas características surgiram para diferenciar estes grupos. A gente tem uma das primeiras características sendo diferenciada aqui entre organismos mais simples e organismos mais complexos. Se você pegar um organismo complexo de verdade, um cordado ou um invertebrado mais complexo, você vai perceber que eles possuem a digestão extracelular. Isso quer dizer que essa digestão ocorre dentro de uma cavidade no seu corpo, certo? Não confundir digestão extracelular com digestão extracorpórea. Extracorpórea ocorre fora do corpo, extracelular ocorre fora das células. Então, eles possuem uma cavidade que é responsável por fazer a digestão do alimento. As esponjas, por exemplo, elas possuem uma digestão exclusivamente intracelular. Ela ocorre apenas dentro das suas células. Não ocorre dentro de uma cavidade, até porque as esponjas não possuem órgãos verdadeiros, né? E aí elas não vão possuir a capacidade de digerir esse organismo fora da célula. Então, vai sempre ocorrer dentro de células específicas lá dentro das esponjas. Os quinidários e os platelmintos, eles vão ter uma digestão parcialmente intracelular, porque ela se inicia fora das células e termina dentro das células, né? Já os organismos mais complexos, eles vão ter a digestão completamente extracelular, né? O que entra na célula já é a substância digerida. Então, as células não vão ter a função de digerir o alimento, né? Ela já vai receber o alimento digerido. A gente também pode observar aqui o aparecimento do tubo digestório. Se você pegar alguns animais mais simples, você vai perceber que o tubo digestório deles é incompleto. Ou seja, ele só tem uma abertura no seu tubo digestório. E esta abertura serve tanto para ingerir o alimento, como para
eliminar, né? Pela mesma cavidade que entra o alimento, ele também defeca, né? Então, os organismos mais simples fazem isso. Já os organismos mais complexos, eles vão possuir o sistema digestório completo. Eles vão possuir uma boca e um ânus. Na boca vai ser a entrada do alimento e no ânus vai ser a saída dos dejetos. Outra característica que a gente viu recentemente, né, são a simetria bilateral e o deslocamento. A gente viu que a simetria ela está relacionada também com o deslocamento. E a gente tem aí alguns organismos que possuem a simetria radial, os que são assimétricos, e aqueles que possuem a simetria bilateral. A simetria bilateral ela pode ser considerada a simetria mais adequada, né, para o organismo ter uma capacidade maior de deslocamento. Isso porque a simetria bilateral também está relacionada com a cefalização, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, os primeiros animais que a gente tem conhecimento, eles são animais sésseis, né? São animais que eles são fixos em um determinado substrato. Por exemplo, as esponjas, elas não conseguem se locomover. Então, geralmente, estes organismos aí, eles são assimétricos. Ou seja, se você tentar dividir ele em planos, ele não tem divisões iguais, você não consegue dividir ele em planos iguais. Já os organismos que têm assimetria bilateral são aqueles que você consegue dividir ele em dois planos iguais, né? Os dois planos vão possuir de um lado estruturas e do outro lado tem que ter as mesmas estruturas que tem daquele outro lado, né? Dos lados opostos tem que ter estruturas iguais, como exemplo aqui desse crustáceo que a gente está vendo aqui, né? Ele tem as estruturas que ele tem do lado esquerdo, ele também vai ter do lado direito. Isso aí é o que a gente chama de simetria bilateral. Essa simetria bilateral ela contribuiu bastante com a capacidade do deslocamento. Porque se ele tem as mesmas estruturas de um lado e do outro, ele consegue fazer um movimento para deslocar-se de uma forma muito mais eficiente. Então isso auxiliou, além da movimentação, né, a melhoria na capacidade de obter alimentos, de ocupar o ambiente, porque ele vai ter muito mais facilidade de se locomover, então ele é muito mais ágil, e também na parte de defesa, já que essa agilidade também reflete em ele se defender de predadores, e na reprodução, onde ele vai conseguir cobrir distâncias maiores e encontrar um par para realizar sua reprodução de uma forma que gere mais variabilidade genética, que é um dos objetivos que a gente tem aqui dentro da ideia evolutiva. Então a gente pode concluir que a simetria bilateral ela está muito associada ao deslocamento, né? E que o sucesso desse deslocamento é uma das consequências de ter a simetria bilateral, né? Então, animais simétricos bilateralmente, eles têm uma capacidade de locomoção muito maior do que aqueles organismos, por exemplo, que têm a simetria radial. E, novamente, a gente vai falar de cefalização. Se você pegar o nosso sistema nervoso, você vai perceber que ele é formado de células nervosas. E essas células nervosas têm a capacidade de conduzir impulsos nervosos. Esses impulsos são chamados de estímulos nervosos. E essas células elas são capazes não só de gerar esses impulsos, mas de conduzi-los para gerar uma resposta, certo? Então ela gera o estímulo para que ela consiga obter uma resposta. E essa resposta ela vai ser responsável por muitas coisas do nosso corpo. Por exemplo, se você está encostando em alguma coisa quente, você tem o reflexo de retirar a sua mão daquela determinada superfície quente, né? Então isso aí é uma forma de defesa do seu corpo, uma resposta gerada pelo estímulo nervoso. Se nós andarmos para trás, lá no surgimento dos animais, nós vamos perceber que os organismos que possuíram primeiro o sistema nervoso são os quinidários. Eles possuem um sistema nervoso do tipo difuso, ou seja, as suas células estão completamente espalhadas pelo corpo, sem ter uma ordem natural. Não existe um fio, não existe uma coluna, não existe nada que esteja organizando essas células. Elas vão estar espalhadas aí de uma forma difusa, né? De uma forma bagunçada. Mas a gente tem aí a formação de uma rede de neurônios, que foi importante para esses organismos para conseguirem responder estímulos ambientais.
A partir dos platelmintos, a gente vai ter uma tendência a formar gânglios na região da frente do corpo do animal, certo? Então, esses gânglios aí, esse acúmulo de células nervosas, eles vão conduzir respostas de forma mais eficiente. E esse acúmulo de células aí no início do corpo do animal é o que a gente chama de cefalização. É um cérebro primitivo, é a formação de um cérebro, né? Na região que a gente conhece como cabeça. Tá bom que nem todos os animais eles vão possuir uma cabeça clara dentro do reino animal, né? Mas a parte da frente normalmente se associa aí com a cabeça. Então esses gânglios eles são responsáveis por interpretar alguns estímulos e enviar essas respostas para o restante do corpo do animal. Já nos cordados, a gente vai ter a cefalização completa, com a formação do cérebro e da medula espinhal, que vai transmitir para todo o corpo as respostas que são interpretadas pelo cérebro e enviadas através de células nervosas. E uma das capacidades mais interessantes que a gente tem dentro da evolução dos animais é a endotermia. A endotermia é a capacidade de regular a sua temperatura corporal independente do ambiente em que este organismo vive. Então, mesmo que o ambiente seja muito frio ou muito quente, esses organismos conseguem manter a sua temperatura constante. E essa capacidade de manter essa temperatura constante, independente do ambiente, trouxe muitas vantagens para esses animais, como por exemplo, habitar em locais onde o clima é extremo, ou extremamente frio ou extremamente quente. Além disso, essa capacidade de endotermia gera uma vantagem, que é realizar atividades que têm um grande gasto energético, como por exemplo, voar por longas distâncias, como as aves fazem. Lembrando que os únicos organismos que possuem endotermia são as aves e os mamíferos. Então, pessoal, essa foi a primeira parte que a gente está falando aqui sobre as aquisições evolutivas dos animais. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando sobre essas aquisições evolutivas. E algumas delas vocês vão perceber que a gente já falou anteriormente. A gente vai apenas fazer associações para a gente entender como que essas aquisições elas foram importantes para a evolução desses organismos. Então, até a próxima aula e eu espero você. Tchau!